Meu palpite pra Botafogo e Corinthians, hein? 5x4. 3x0 Botafogo. Olha o cabeceio! Defesaça do PR! E na rebote Gil. Gol do Corinthians. Tava claro. 24 minutos de jogo e o Marçal fez uma cagalhopança enorme, né? Cagalhopança? Que é isso, cara? Para um time que tinha o lema como esse time não aceita perder. Porra, agora não ganha nem a decreto. Quarta derrota seguida. Depois do jogo a gente vai conversar sobre uma situação aí, vocês que são supersticiosos. Meu palpite pra Botafogo e Corinthians, hein? 5x4. 3x0 Botafogo. Ixi. Repetindo o placar da ida. O cara fala de superstição e dá um palpite desse de 3x0? Que zicado. 3x0 Botafogo. Júnior Santos, Jacaré. Chiquinho e Luiz Henrique. Ok. Enfim, vamos ver o que a arbitragem vai... Nesse O VAR tava analisando a jogada do Marçal, que ele acabou sendo expulso. frame aí parado, Porque também nesse devagar o aí é slow mole. motion vai ser tudo duro. Eles estão disputando a bola, né? O Marçal chega com algum atraso assim, bem pequeno. Enfim, se ele segue o jogo, vai expulsar. Tá expulso o Marçal no início do jogo. O Botafogo fica com um jogador a menos, seu capitão. E o de Plácido tentou ganhar no corpo, não conseguiu. Olha o cabeceio, defesaça do PR! E na rebote Gil. Gol do Corinthians. Tava claro. Tava óbvio. O Botafogo pediu pra tomar esse gol. O Corinthians já voltou no segundo tempo pressionando bastante, né? O Gil treinou 2 vezes, 2 cabeçadas. E aí o PR pegou 2 bolas fáceis. Na terceira, o PR fez um milagre e o Gil ainda teve a 4ª oportunidade. E aí o Gil encheu o pé, fuzilou uma jogada repleta. Pra alegria do Cross, fã do Gil. Justíssimo. O Botafogo pediu pra tomar esse gol, não jogou nada, demorou a mudar. E é um gol merecido. Merecido. Não tava jogando. Você tá com um a menos. Pô, entra o Renato Augusto, você deixa a intermediária livre, toda hora livre, e aí fica fácil, né? Fica muito fácil. São 3 derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro. E uma delas para um time como o Corinthians. Tá? 14ª colocação. Tá? É claro que o resultado ele é condicionado pela expulsão. E é por isso que eu coloquei o título aqui. Marçal ferra o Botafogo. É isso que tem acontecido. Um jogador que, na minha visão, ano passado foi, se não o mais importante, né? Um dos mais importantes, um dos pilares ali da campanha do Botafogo. Né? E esse ano, simplesmente, depois que se contundiu, ficou aí afastado, o Hugo entrou, acabou. Só entra e só faz M. É impressionante. Não acerta cruzamento, não acerta passe, não acerta nada, não acerta marcação. Aí dá uma declaração de que entraram mole dentro de campo. Agora entrou duro demais, né, cara? Entrou pilhado demais no lance. Então o Marçal, para mim, destruiu o planejamento ali do Botafogo. Tá? Então, não há o que comentar sobre esse jogo, porque depois que o Marçal foi expulso, o Botafogo tinha dado 5 chutes a gol. 5 chutes a gol. E o Corinthians, 0. Depois da expulsão do Marçal, o Botafogo deu mais 1. Depois o Júnior Santos. Júnior Santos, galera, chega. Pra mim, não consigo falar mais pronunciar o nome desse cara. Eu tenho que fazer outra coisa da vida. Jogar futebol não tem como, cara. Vai fazer um Jogar Senai. futebol não tem como. No último lance do jogo, entre cabecear para qualquer lugar, ele escolhe cabecear nas mãos do Cássio. É impressionante, cara. Você ter um cara desse e contar com esse cara. Isso é dose, né? Você ter que contar com o Júnior Santos. Isso é muito desesperador, né? Isso é muito desesperador. Mas o Júnior Santos, ele é um bagre mesmo, né? E o ruim de você ter bagre no time é, uma hora você vai precisar dele. O Marçal, uma decepção, cara. Que decepção o Marçal. Eu espero, tá? Eu espero que o Hugo faça uma boa partida. Eu já não tô, assim, querendo que o Botafogo jogue bem e tal. Só tem que parar de perder, né? Para um time que tinha o lema como esse time
não aceita perder. Porra, agora não ganha nem a decreto. Quarta derrota seguida. Quarta derrota seguida. Então tem uma coisa chamada oscilação e tem outra chamada ladeira abaixo, porra. Ah, a derrota de hoje foi condicionada. Com certeza. Foi condicionada pela expulsão de um jogador que foi... Mas eu ainda acho que são derrotas normais, pelo menos as do brasileiro, né? Minha opinião. Flamengo, um clássico, normal perder. Atlético Mineiro na Arena MRV também é um jogo difícil. E o Corinthians, apesar de estar mal no campeonato, em Itaquera é difícil de ser batido também. Ainda mais pelas circunstâncias com um a menos, no caso do Botafogo. Incompetente no ofício, porra. E ele tem que chegar e tem que assumir. Ele tem que pedir desculpas pro vestiário inteiro. 3 derrotas seguidas no Brasileiro. Dobrou o número de derrotas que o Botafogo tinha no Brasileiro, né? Tinham 3, agora já tem mais 3. Não, 5 derrotas no total, né? 5 derrotas no Brasileiro agora. Geralmente o campeão fica mais ou menos ali com 6, 7 derrotas no campeonato, né? A rodada só não foi um desastre porque o Palmeiras perdeu pro Grêmio ontem. Hoje era a oportunidade do Botafogo voltar a 10 pontos, mas começa o jogo, o Botafogo bem na partida, tomando conta do jogo mesmo, a partida sendo em São Paulo. Tinham 5 finalizações, todas para fora é verdade, mas 5 finalizações pro gol contra uma do Corinthians. O Corinthians não estava encontrando o Botafogo em campo. E aí entra o episódio que muda completamente a partida, né? A expulsão. 24 minutos de jogo e o Marçal fez uma cagalhopança enorme, né? Cagalhopança? Que é isso, cara? Até então, a partida estava sem erro de arbitragem e nada mais. Mas aí, a partir desse lance, que é um lance polêmico, talvez um amarelo fosse o mais justo, mas o vermelho longe de ser um absurdo, né? Longe de ser um absurdo. O Marçal foi completamente irresponsável naquele lance específico. Divide por cima uma bola no campo de ataque. Não tinha necessidade, O né? lateral direito Pedro do time do Corinthians simplesmente ia chutar a bola pro alto. Se o Marçal não faz absolutamente nada e desiste da jogada, o maluco ia dar um bico pro alto no campo de defesa. Não ia acontecer nada. Não faz o menor sentido o Marçal ter feito o que fez. É isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Todos os canais que apareceram aqui no vídeo tem seus links aí embaixo na descrição. Se inscreve lá no canal dos caras para dar uma moral. Se você gostou do vídeo aqui, também deixa o seu like, se inscreve aqui no nosso canal e tamo junto.